grandioso Deus, agradecemos ao Senhor por mais uma vez nos encontrarmos aqui, ó Pai. Agradecemos pela semana que tivemos, pela noite reparadora de sono que o Senhor nos deu. Melhor remédio para qualquer sintoma da mente é estar com a mente tranquila, a consciência tranquila, de que estamos fazendo aquilo que o Senhor pediu da melhor forma. Então nos ajude, Pai, a sermos pessoas dedicadas e agradecidas a Ti. Abençoe esse culto nesta manhã, que nós possamos sair daqui animados, regozijando. Como o irmão Rodrigo orou aqui, ó Pai, que esse momento aqui seja especial para nós nos encontrar com o Senhor. Tira de nós toda a canseira, tira de nós toda a fadiga, o desânimo, a incredulidade, e que nós possamos esquecer tudo lá fora e estarmos aqui sabendo que estamos na presença do Senhor. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando. Nós temos o culto à noite, será com São Paulo, louvor. Os irmãos aí que vão cantar, que gostam de cantar, os irmãos. Louvor e participação dos irmãos, os diáconos, irmãos. Participar, trazer um destaque, trazer um versículo bíblico, trazer um parágrafo da mensagem, mas comentar sobre ele. Comentar o que você vê naquele parágrafo ali, o que aquilo diz para você, explicar, explanar para a igreja. Tá bom? Será o culto à noite, que eu não vou forçar, vocês podem ver que eu estou bem melhor da garganta, e eu não vou forçar muito. Vou trazer essa escola e à noite vocês me ajudam aí. E teremos um bom tempo, um culto abençoado, com a participação dos irmãos. Eu botei aqui parágrafo, Bíblia, destaque da escola, e aquilo que Deus direcionar você a falar que seja certo e que edifique. Tem um testemunho que você pode trazer que edifique. Não é ter testemunho, coisas assim, que não edifica, né? Tem testemunho que não edifica. Você sente assim que não precisa falar aquilo. Mas tem certos testemunhos que animam a gente, né? Sistema denominacional tem muito disso, da pessoa chegar a dar testemunho, ele conta tudo que o diabo fez. Ele conta só o que o diabo fez. Eu fazia isso, eu era isso, bandido, assassino e tal. Isso que o diabo fazia, quanto que Deus fez na vida. Deus chegou, transformou, hoje eu amo essa palavra, eu tenho prazer em estar na casa de Deus, com a minha família, meus irmãos. Estava pensando aqui agora, cheguei na porta da igreja, nós tivemos ali um tempinho, companheirismo ali, o irmão Rodrigo, o irmão Ronaldo, o irmão Adriano, nós estávamos ali conversando com o Flávio, e eu pensando assim, irmão, tão bom você ter companheirismo, isso ali me animou. Irmão Paulo, não sei como que uma pessoa dá conta de viver sem companheirismo, longe das pessoas de Deus. Se por um tempo, por algo assim que se precisa, tudo bem. Uma pessoa tem condição, perdeu o gosto, perdeu o paladar. Uma pessoa, agora deu esse Covid aí, não deu? Muitos pegaram, eu inclusive peguei essa tranqueira aí, mas Deus já me curou. Mas sabe que uma das coisas é perder o paladar. Uma das queixas mais que eu ouvia era que eu não sinto gosto de nada, eu não sinto gosto de nada. Graças a Deus que eu não perdi. Não sei o que é esse sintoma, mas deve ser horrível, irmão Luiz. Porque tu perdeu o paladar, perdeu o gosto pelas coisas de comer, que te alimenta. E muitas vezes o espiritual se torna assim, a pessoa perde o paladar pelas coisas de Deus.
se torna uma coisa normal, uma coisa obrigatória, aquela coisa, e pensa que vai passar batido. Isso aí perante Deus não vai passar. Não vai. Então, o companheirismo, né, edifica a gente. Edifica. Irmão, no próximo domingo, teremos o evangelismo de rua com os irmãos. É evangelismo voluntário. Você que vem aqui para nós tomarmos os folhetos e sair de porta em porta, entregando, convidando as pessoas para o culto. Porque após o evangelismo, companheirismo com o irmão Oséias e com a igreja, né? Os jovens, a igreja. Companheirismo de louvor, de oração, de testemunhos também. E o que Deus direcionar, irmão Oséias, após o evangelismo. Então, domingo próximo, evangelismo. No mínimo os diáconos, né, irmão Adriano? Tinha que estar envolvido nisso. Se não tem ânimo, ore para Deus dar ânimo. Estava conversando com a irmã Nayara, a pessoa diz assim, mas eu trabalho a semana inteira, só tenho domingo. Então preciso descansar. Isso deveria corar o nosso rosto, porque você trabalha a semana inteira para ti, e eu trabalho para mim, vamos supor. Semana inteira, tem um dia só para Deus, 2 horas de culto, tá bom? Não seria o caso de nós cansar também domingo, trabalhando para Deus? Trabalhar sem ânimo, porque tem que ir, né, irmão Paulo? Trabalha sem ânimo mesmo, tá? Arrasta o homem para o serviço. Quem é que vai todo dia sorrindo para o serviço? Mas você tem que ir. E por que para Deus não? Aí ainda assim, não, eu trabalho semana inteira, domingo preciso descansar. Você vai ver que 1 hora na presença de Deus te descansa mais do que umas férias de 30 dias, diz o irmão Brando. Diz o irmão Brando. Te descansa mais. Deus restaura a sua fé, o seu estímulo, melhor dizendo. Restaura seus ânimos. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Então, no próximo domingo, evangelismo de rua, e após o evangelismo, companheirismo. O nosso precioso irmão Oséias. E eu estou aqui também, se ele me deixar. Dia 22, irmão. Se ele me convidar, nós vamos estar aqui. Dia 22, marque aí, nós vamos seguir dando a nota, claro. Teremos um culto à noite também. Então praticamente vai ser 3 fins de semana com culto, né? À noite hoje, domingo que vem e o próximo. Por quê? Estará com nós o pastor Américo Berlanda, de Curitiba. Vocês conhecem ele, lembram dele? Vai estar com nós no dia 22. O pastor Américo Berlanda estará aqui. E ele veio na semana já, a gente vai ter um tempo. E domingo pela manhã ele vai pregar no pastor Silvio do Amaral aqui, a escola. E à noite eu disse, não, eu vou abrir fazer um culto. Até a irmã Adriana disse, faz um culto extraordinário. Eu disse, vamos fazer um culto, então à noite, domingo, e ele vai estar pregando para nós aqui. Vamos todos vir trazer visitante, não somente para esse culto, para todo o culto. Vamos tentar trazer alguém, gente, vamos convidar para os irmãos vir, vamos acordar que Deus vai começar a chacoalhar a árvore, os frutos que tiver vai cair. Se tiver fruto, tá na hora de Deus colher os frutos. Tá bom? Então, dia 22, né? Teremos um culto com o pastor Américo Berlanda aqui, às 18 horas, né? 18 horas. Muito bem. Irmãos, eu estava vendo algo sobre a depressão. Muitos sintomas da depressão. Canseira, cansaço direto, dorme demais, é sintoma de depressão. Dormir muito pouco, dormir pouco é sintomas de depressão. E nós sabemos que toda doença vem do diabo. Quando não existia diabo, não existia doença, diz o profeta. E essa doença atinge o sistema neurológico, assim, psíquico, né? Mas o inimigo também entra valendo nisso aí. Então, dor nas juntas, dor de cabeça, não aquele que vive puxando dor. Tem gente que vive puxando dor.
Nem tem, às vezes já captou que tem, segue, eu estou com dor aqui, dor ali, vira uma coisa assim que sempre está reclamando. Isso é um espírito. Diga o fraco, eu sou forte. A Bíblia diz isso. Mas olha, uma das coisas que me chamou a atenção, que é um sintoma da depressão, é dificuldade de concentração. Dificuldade de concentração. Um médico colocou essa matéria aqui, e ele diz assim que isso é basicamente impossível ter quadro depressivo sem que haja alguma alteração maior ou menor na concentração e na performance mental. A pessoa com depressão começa a apresentar dificuldades ou a cometer erros que não cometia anteriormente no trabalho, por exemplo. Então você está trabalhando, você começa a errar algo que você costumava fazer com perfeição. Além dos problemas de concentração, é comum que haja esquecimentos, sensação de estar ficando burro. Quantas vezes nós usamos essa expressão, mas eu estou ficando burro. Quantas vezes? Não sou mais, não tenho mais aquela mentalidade que eu tinha. Sensação de estar ficando burro, dificuldades para tomar decisões. Eu falei com o irmão ali no escritório. Dificuldade para tomar decisões. A fala mais lenta do que o habitual é sintoma também. Agora, uma das coisas que eu achei tremenda aqui, irmão, isso é a ciência que está colocando essas coisas, mas nós sabemos a origem disso. Nós sabemos quem é o culpado disso tudo. Veja, ruminações depressivas é um nome que foi colocado nisso que eu vou ler aqui agora. E uma pessoa que está passando por isso, enfrentando isso. Ruminações depressivas. O cansaço mental e a dificuldade de concentração são explicáveis por um padrão de pensamento característico de quem sofre de depressão chamada de ruminações depressivas. São pensamentos negativos que focam em si mesmos e não conseguem focar no outro. A pessoa só tem pensamento negativo. Vamos mandar isso embora, gente. Começando por mim. Mandar embora esse pensamento negativo. Seja positivo. Veja. Eles não conseguem focar nos outros, não conseguem focar no mundo, no futuro. A pessoa fica presa em um padrão de ruminação, procurando por que a coisa está acontecendo. E procurando no passado, diz o médico, procurando por que está acontecendo e procurando coisas do passado. Eu tenho uma pessoa que eu visito, quase sempre, então ela fica falando assim, por que está acontecendo isso? Eu acho que é por causa do teu pai, por causa do fulano, por causa do ciclano. Não tem nada a ver, gente. Aquilo já foi, aquilo já passou. Está acontecendo porque tem que acontecer. Tem que acontecer. Eu vou buscar explicação em acontecimentos que não têm explicação. Falando parte religiosa, tem uma linha de denominacionalismo aí, que é um espírito do anticristo. Porque o que é anticristo? Antipalavra. Está fora da palavra, é anticristo. Então entra nas casas e diz, você está sofrendo porque tem alguma coisa escondida, tem algo aí que não sei o que é. Aí você olha para a pessoa que está falando, não tem nada escondido na vida dela. Tudo que ela é está expressa. Tudo que ela é está expressa, entregando o recado de Deus com um brinco desse tamanho nas orelhas, pintada, de calça comprida, e o Espírito Santo saindo pelos ouvidos. E a pessoa ainda fraca fica dando bobo essas coisas,
Manda embora esse espírito da sua casa. Não é verdade, irmão Sabino? A pessoa está aí tomada por um espírito e quer entregar recado para os outros e achar ovo, como é que se diz, cabelo em casca de ovo, como é que é assim, irmão Adriano? Pelo em ovo. Tu está passando por isso porque é isso, é aquilo, tem algo escondido. Não tem nada, na minha casa não tem nada escondido não. Então fica procurando por coisas do passado e de forma repetitiva o indivíduo tenta entender o motivo de algumas frustrações e problemas pessoais. Por exemplo, sem utilizar uma forma que seria mais eficaz. Em vez de ficar tentando achar o problema, aqui se o médico diz, busque como resolver e o que vai fazer. Pronto, é uma solução. Aí ele colocou aqui, o porquê mantém a pessoa no quadro depressivo, afirma o médico. O porquê? Por quê? A partir daí, se esse pensamento ruminante não for bloqueado, a ciência tentando mostrar algo que nós temos a chave. O profeta diz como se livrar de demônios, fale boas coisas, seja positivo. E o médico aqui está dizendo, a partir daí, se esses pensamentos negativos, tentar achar explicações para tudo que está acontecendo, se não for bloqueado, a tendência será que o indivíduo com depressão chega a 3 conclusões: sentimento de culpa, de inutilidade, não tenho valor como pessoa, e de desesperança, quando ele diz assim, eu não sirvo para nada, não sou útil como pessoa, e não há saída para mim. Você quer mandar isso embora hoje? Você que está aqui, você que está nos ouvindo? O sangue de Jesus, diz o profeta, uma gota do sangue de Jesus, ele levanta cada doente do hospital. Ele fecharia cada clínica de dementes, se a pessoa cresce nisso. O sangue de Jesus tem poder para curar isso, irmão. Agora olha só, irmão, que coisa, irmão Paulinho. Esse tipo de pensamento consome muita energia. A pessoa fica fraca, consome muita energia. Até quem não tem depressão, se ficar preso nesse tipo de pensamento, não conseguirá se concentrar em mais nada. Isso é altamente cansativo. Consome muita energia mental. A pessoa tende a se isolar e deixar de fazer coisas que ativam o centro da motivação. E aí cria-se um círculo vicioso, baseado em culpa, perda de energia, deixa de fazer coisas importantes e prazerosas. Quando você começar a se sentir muito para baixo, você te anime. Você tem a fonte da energia do seu lado, que é o Senhor Jesus Cristo. Chute o balde para o lado da tristeza, levante a cabeça, cante um hino, visite alguém que te levante. Irmão, eu tomei uma decisão na minha vida. Você não deve visitar pessoas, deixe que fale que você não visita, mas você vai visitar pessoas que só te põem para baixo. Visite pessoas que te põem para cima, que chegam, não que não vai ter problema, que tem problema, mas que chega um para o outro e diga assim, ei, irmão Paulo, estou passando por problema. O Senhor diz, eu também, mas nós vamos vencer, né, irmão? Vamos, então tá bom. É assim, nós vamos vencer, toda hora dizendo, nós vamos vencer, nós vamos sair dessa situação. Aleluia. Todos nós temos pensamentos negativos, mas a pessoa com depressão começa a acreditar muito neles. Olha a receita que ele vai dar aqui, irmãos.
começa a acreditar muito neles. Alerta o médico. A nossa mente produz pensamento o tempo todo. E alguns não têm o menor sentido. Tem que discernir isso. Pensamento toda hora vem, mas classifica ele, manda nele. Manda nele. Vem o pensamento de alguém que pode ser criar uma dificuldade com alguém, manda embora. Um exemplo. Nós temos pensamentos o tempo todo, que não têm o menor sentido alguns deles. E como se fossem bugs no sistema, isso exemplifica o médico. Ao destacar que é fundamental perceber. Você começa a perceber esses pensamentos, não está te ajudando em nada, não está edificando em nada. Ô Adilson, te anima, rapaz. Esse pensamento não está te ajudando em nada. Pare de pensar isso. Veja, uma receita para isso. Nós começamos a acreditar nos pensamentos errados. E esse homem, o médico, diz assim, ó, comece a duvidar desses pensamentos, porque não são verdadeiros. Amém? Comece a duvidar desses pensamentos, não são verdadeiros. É só o diabo tentando te acusar. É só o diabo tentando te deixar para baixo, tirar sua energia, tirar seu estímulo, seu ânimo. E outra coisa, tem coisa que não vai mudar de jeito nenhum. Siga feliz, coloca aquilo debaixo do sangue e siga caminhando. Você não tem o que fazer? Vai ficar quebrando a cabeça com o que tu não pode resolver? Se Deus não resolver para nós, quem vai resolver? Nós? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Amém? Espero que tenha ajudado alguém. Vamos nos pôr de pé e ler a palavra, que eu creio que será uma boa meditação para esta manhã. Livro de Gálatas, capítulo 4. Eu anunciei do 28, né? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Sabe que a Bíblia tem, a palavra do Senhor, ela é retroativa também. E ela é presente e futuro. Então diz assim, assim como aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Veja, 2. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos não da escrava, mas da livre. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estávamos lendo esta passagem falando sobre os filhos de Abraão. Um era filho da promessa, o outro era um filho de Abraão, mas não da promessa. Ele foi de uma maneira carnal, de uma maneira arrumada, como pessoas que tentam ajudar a Deus. Então, aqui fala de duas nações, e nós podemos ver aqui nesta meditação que vamos ter, que Deus honra por sua palavra, por sua promessa. Embora sendo filho de Abraão, Ismael,
Deus não o abandonou porque era filho de Abraão. Mas de maneira nenhuma ele teve a herança, o mesmo tipo de tratamento que teve Isaac. Porque Deus tinha um compromisso para com sua palavra. E nós lemos ali Paulo dizendo isso. Claro que isso aqui, ele fala que é uma alegoria. Ele usou mostrando a graça e a lei. Agar como se fosse a lei, o concerto no Sinai, pacto. E Sara como sendo a graça. Paulo estava separando ali a graça da lei sempre, como foi, ele foi um apóstolo para os gentios. Ele tinha uma obra para os gentios. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, o que diz a mensagem: a semente não herdará com a palha. Isso não pode chegar junto no final, não tem herança igual para os dois. Aleluia. Veja, deixa eu ler aqui do 21 a seguir, que diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouves vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. Segundo a carne. Mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são 2 concertos, um no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. A Jerusalém que é de cima é livre, o qual é a mãe de todos nós. Veja, é uma alegoria. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, e esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós somos filhos da promessa, como Isaac foi. Aleluia. Veja, o coração se alegra quando começa a ler esse tipo de coisa. Se nós tomarmos aqui esta mensagem, a semente não herdará com a palha, o profeta nos diz aqui, fazendo comparação, deixa eu ver o parágrafo que eu coloquei aqui. Encontramos que a promessa, duvidando Sara dela um pouquinho, Sara disse para Abraão tomar esta Agar, a jovem egípcia, como esposa, e dessa maneira é que Deus levantaria esta semente prometida. Agora veja você, aquilo que eu disse ontem à noite, diz o profeta. Qualquer movimento saindo fora daquele plano original de Deus, desequilibra o negócio todo. As consequências que teve Sara, Abraão, por ter tentado fazer algo fora da promessa de Deus. Consequência vem. Veja bem, vamos com calma aqui, e eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado, irmão. O profeta diz assim: todo movimento, nós não podemos mover daquela palavra original. Falamos sobre isso ontem ou anteontem, à noite, dizendo sobre Balaão. Balaão recebeu a resposta de Deus, direta e clara.
Direta e clara. A Bíblia é direta e clara para nós. Não é verdade? Balaão recebeu a promessa direta e clara, que foi: não vá. Mas ele tem a vontade permissiva. E você pode operar nisso se desejar. Vê como Deus não impede? Ele deu a sua palavra, mas ele não impede da permissiva, que a pessoa quer ir por conta, vai. Mas esteja ciente que o resultado é bem diferente daquele que está na vontade perfeita. É bem diferente. A consequência, aguenta a consequência. Quando se sai da vontade perfeita e entra pela permissiva, aguente as consequências. Veja, Deus falou para Abraão: não vá, para Balaão, não vá. Mas ele tem a vontade permissiva, e você pode operar nisso se desejar, e Deus honrará. Mas mesmo assim não é a perfeita vontade de Deus. E nós deveríamos nos empenhar para estarmos nisso. A sua perfeita vontade, não a sua vontade permissiva. Esforçar para estar nela. O reino de Deus, o qual está na terra hoje, nunca poderá ser formado justamente em vontade permissiva. Aleluia! Tem que regressar à sua perfeita vontade. Agora, vemos aqui que Sara, depois de ter dito a Abraão que o filho nasceria através de Sara, depois de Deus ter dito que abençoaria o mundo, agora Sara duvidou. E quero que você note que não chegou a vir através de Abraão, mas através de Sara, a mulher. E ela duvidou e disse: tome Agar. Tome Agar. E Abraão não queria fazer isso, mas Deus lhe disse para ir e fazer mesmo assim. Então ele o fez e duvidou um pouquinho. Agora Isaque, sendo livre, e da mulher com a promessa, ele não podia ser herdeiro com Ismael, a escrava em dúvida. Aleluia! Oh Deus maravilhoso! Nós somos filhos da promessa como Isaque. Nós temos uma missão, nós temos algo que nos impulsiona, irmão, a crer nessa palavra. Não adianta tentar fazer nós sair dela. Que nós somos filhos da promessa como Isaque. Você vai ver aqui, que coisa tremenda isso aqui, meus irmãos. Veja, é isso que Paulo estava tentando dizer aqui. Veja, onde uma coisa é duvidada, traz certa coisa de Deus, certa ordem de Deus, mas não herdará com a ordem original de Deus. Você entende isso? Está caminhando, mas não tem como conciliar. Está andando na esquerda e o eleito na direita. São duas coisas. Nós estamos na perfeita e os outros estão na permissiva. E não tem como herdar junto, caminhar junto. Aleluia! Ô irmão, isso aqui vai ser tremendo quando essa escola, você veja, aqui no livro de Gênesis, aonde nasceu Isaque, Abraão dedicou ali, ou melhor, circuncidou o filho quando tinha a idade de 8 dias, fez aquela festa, e ali já começou o problema. Ismael, ou melhor, Agar, tinha gerado Ismael. Ismael começou a ter problemas com Isaque. E Sara tinha feito todo o problema, tinha sido a causa do problema. Chamou Abraão e disse: vá, tira esse rapaz e lança ele fora. Não quero ele e nem a mãe dele aqui. Vamos ler para você ver que coisa tremenda. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho Isaque. O problema de estar na permissiva. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Abraão ficou triste, pensou: gente, é meu filho.
Como que eu vou fazer isso? Jogar ele fora de casa? O irmão, prepara aí para você ver. Deus não tem afeto. Deus tem zelo por sua palavra. Deus não tem afeto, não. Esse negócio de afeto está fundando família. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Pense no coração de um pai. A mulher chegar, mas não era qualquer mulher, era uma mulher que Deus havia dado para ele. Era uma mulher que tinha sido estéril, e Deus fez ela gerar um filho, Abraão, e um filho da promessa. Pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Não fique triste, Abraão. Não te pareça mal, fique descansado. Veja, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca de tua serva. Em tudo o que Sara te diz, Abraão, ouve a sua voz. Pensou? Deus pegar um profeta, patriarca, pai da fé, e dizer, rapaz, escuta essa esposa tua aí, ó. É eu que estou falando nela. Está parecendo mal, mas vocês já fizeram, em outras palavras, desculpe a expressão, vocês já fizeram a burrada lá atrás, agora escute aí. Porque eu preciso endireitar as coisas, eu não tenho afeto, eu tenho que ter zelo por minha palavra. Veja, irmão Oséias, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Em Isaque, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, obedecendo a Deus, coração partido, coração triste, mas Deus não tem afeto, eu vou cumprir o que Deus falou, porque eu conheço Deus. É melhor cumprir do que depois ter problemas. Abraão levantou um verdadeiro homem. O que nós muitas vezes precisamos é ter espinhaço, parar com esse afeto, essas coisas. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, também deu-lhe um menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Foi Agar com seu filho, semente de Abraão, filho de Abraão. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Creio que deve ser o quê? 50 metros? Tiro de arco, 30 metros? Não sei. Como diz o irmão Sabino, 30 metros eu não erro, né, irmão Sabino? Na mira. Colocou ali Agar o seu menino e andou à distância de um tiro de arco. E ficou observando. Porque ela dizia, que não veja eu o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Quem chorou? Agar. Chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe, que tens, Agar? Deus não ouviu, ela que estava chorando, ela que estava clamando, mas diz a Bíblia que Deus ouviu a voz do menino. Ele era semente de Abraão, ele era filho de Abraão. Veja, e ouviu a voz do menino, e um anjo de Deus bradou do céu e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a sua voz, porque Deus ouviu, melhor dizendo, não a sua, Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Porque Deus havia falado aqui, também do filho da serva farei uma nação,
porquanto é tua semente. E aí segue aqui, irmão. Eu ouvi a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te e levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Até hoje estão flecheiro, por que é? Ele era um homem do arco. Ninguém nunca conquistou ele. Ismael nunca foi conquistado. Sempre na guerra, sempre na batalha. E até hoje, irmão Luiz, eles estão ali, tocando terror, como diz o outro. Mexe com eles para ver. Porque Deus falou que levantaria uma grande nação. Veja, e ele habitou ali e foi flecheiro, e habitou no deserto de Pará, e sua mãe tomou-lhe a mulher da terra do Egito. Veja, então está aqui. Uma teve problema sério, porque foi na vontade permissiva. Agora veja, Paulo estava dizendo isso. Paulo estava tentando dizer que é uma coisa duvidosa. Não herdará com a ordem original de Deus. Não podia ser herdeiro Ismael, a escrava, em dúvida. Agora, é por isso que tão fortemente estou hoje. Eu ouvi uma expressão de uma pessoa dizendo que se não deve dizer para as pessoas deixarem o sistema. Eu não conheço esse tipo de mensagem. O profeta desta era, nós não temos nada contra as pessoas que estão no sistema. Que fique bem claro isso. Mas o sistema não é de Deus. Ou nós cremos nesse profeta ou não cremos? Amamos as pessoas que estão lá dentro. Mas o sistema é um espírito. Como Deus, através de um espírito, está formando o corpo, o diabo tem um espírito também, formando uma imagem à besta. Veja comigo. E o profeta diz assim agora: é por isso que tão fortemente estou hoje, e achei que esta seria uma boa ocasião, porque não sei quanto tempo mais estaremos juntos. E talvez eu pudesse, de alguma maneira, Deus me ajudaria a mostrar-lhe o motivo de eu firmemente denunciar religião organizada. Firme. Está vendo? Isso não pode herdar com a promessa original de Deus, porque a organização não é de Deus. Parágrafo 41 da mensagem: a semente não herdará com a palha. Organização não é de Deus, está vendo? É do homem. A primeira igreja que chegou a ser organizada em todo o mundo foi a Igreja Católica Romana, em Nicéia. E Apocalipse 17 diz que ela era uma prostituta, e todas as suas filhas eram meretrizes. E uma prostituta é uma mulher que não vive fiel ao seu marido. E uma meretriz é a mesma coisa. Não vive fiel à palavra. É a mesma coisa. E ele disse, veja você, mesmo assim ela se tornou uma igreja. É um sistema organizado. E separa os irmãos tentando organizar todas as igrejas juntas. Não funcionará. Nunca funcionou e não funcionará nunca o Concílio Mundial de Igreja. Eles estão simplesmente fora do programa de Deus. E você está no programa de Deus. Veja, vamos seguir aqui. O profeta diz assim, alguém pode dizer, mas esse camarada não tem nem
formação para estar pregando uma coisa dessa? O profeta diz, não é sobre a minha educação que estou falando, é sobre a palavra. E é o que nós estamos falando nesta manhã. Parágrafo 44. Ismael não podia herdar com Isaque, porque um foi um pouquinho com dúvida, só um pouquinho com dúvida. Ele era um filho, e ainda assim era a semente de Abraão, mas não o perfeito modo de Deus para isso. Ismael, agora eu poderia ficar muito tempo nesse assunto. Se Ismael e Isaque, ele só podia ficar nesse assunto, nós também poderíamos continuar. Nós vamos trazer para nós hoje, que somos filhos de Abraão, com Paulo dizendo, mas nós somos filhos de Abraão, somos como Isaque, filho da promessa, da livre. E ele chega e diz assim, se Ismael e Isaque não podiam herdar juntos, por causa do plano original de Deus, ser substituído por um plano permissivo de Deus, uma maneira permissiva que Deus abençoou, tampouco pode a igreja espiritual hoje herdar com a denominação. Os denominacionais, Deus os abençoou, como fez com Ismael, mas os espirituais não herdarão com os outros. Isso mesmo, haverá, saindo da igreja, da denominação assim chamada igreja, no natural, sairá uma noiva para Cristo, eleita. Não tem como seguir juntas, no mesmo caminho. Haverá saindo uma noiva. Agora é aí o que me incomoda nesta hora. É saber que vemos todas essas denominações entrando nisto, que sabemos que eles chamam da chuva seródio, do derramamento do Espírito, e você se dá conta. Aqui está falando que tinha esse povo. E hoje é tanto título, tanta maneira, tanto movimento. Sabe o que é isso, irmão? Nós estamos vivendo a ordem, temos o colírio espiritual para ver esse tipo de coisa. Estamos pensando que o inimigo está trabalhando só na droga, só no ladrão, só no bandido. Não. Nós temos a mente, a visão mais aguçada, como a águia, nós estamos vendo muito longe. Nós estamos vendo que hoje o inimigo está trabalhando naquilo que é tão parecido, que enganaria até o eleito se fosse possível. E nós temos que estar vendo isso. E vou dizer para vocês, a coisa vai minguando, nós estamos trabalhando, vamos trabalhar, mas a tendência da coisa é minguar, porque Deus está fazendo a sua seleção. Deus está sustentando, vai chegar o tempo que só vai ficar o trigo junto, para entrar para o celeiro, e o joio vai estar sendo atado junto também, para ser queimado. É um momento de classificação. Oxalá nós sejamos achados no posto do nosso dever a cada dia. O profeta diz, é isso que me incomoda. Será que ninguém estava vendo? Era um movimento da chuva seródia, o derramamento do Espírito e tal. E hoje? Quanta artimanha, irmão Jairo. Quanto movimento. E tu sabe o que é isso? Vamos ver o que é isso aqui pela Bíblia. O profeta diz, veja, você se dá conta que Jesus diz que quando isso acontecesse, seria o fim. Aleluia! Quando a virgem louca e a virgem sábia não herdariam juntas. Nós não estamos caminhando com elas. Nós estamos quietos, recebendo comida direto, sendo alimentado pela palavra, pela Jerusalém que é de cima. Nós não estamos buscando uma terra aqui, estamos buscando a Jerusalém que é de cima. Veja, elas não herdariam juntas, pois quando a virgem louca, ela era virgem, só que com falta de azeite. Mas quando ela veio comprar azeite, foi nessa hora que o noivo veio.
e ela foi deixada enquanto estava tentando comprar azeite. Você entende? Você entende mesmo, irmão? Essa passagem, elas estão buscando azeite, estão buscando estímulo, é campanha daqui para se animar, é campanha daqui para isso, é aquele outro, é um movimento, tentando buscar, e o noivo está vindo buscar a sua noiva, que já tem o azeite. Aleluia! Veja, quando ela veio comprar azeite, foi nessa hora que o noivo veio, e ela foi deixada enquanto estava tentando comprar azeite. Você entende? Quero que isso penetre muito bem. Agora, com certeza não terei que ir adiante com esse assunto. Agora, tampouco pode a espiritual e a natural andarem juntos. É por isso que o arrebatamento, a noiva, a virgem sábia, o que foi chamado para sair, tem gente querendo voltar, não saiu ainda. A que foi chamada para sair, o pré-ordenado, o eleito. Ora, vocês, homens de negócio, não administrariam o seu escritório como algumas pessoas tentam pensar que Deus administra o seu programa. Deus sabia antes da fundação do mundo quem seria salvo e quem não seria salvo. E é por predestinação, por presciência, Ele viu cada membro, pôs cada nome no livro da vida do Cordeiro antes mesmo que a igreja começasse. Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam nesse livro. Ele comprou o livro da redenção, estava perdido, e Ele nos redimiu. E todos os nomes que estavam nesse livro foram redimidos quando Ele nos redimiu. Quem mexe com você? Então, como eu tenho dito muitas vezes, você reconhece isso. Você reconhece a sua posição. Você quer ver que agora Ele vai sacudir o nosso coração? Você está sendo abençoado? Veja, é separação. É dois povos praticamente. É duas igrejas, natural e espiritual. É filhos de Abraão e filhos da promessa. Oh, meu Deus, é muita coisa em pouco tempo. O profeta diz assim: você reconhece isso. Como tenho dito muitas vezes, é por isso que vocês estão aqui nesta manhã. Que vocês estão saindo de todas estas organizações e coisas tais. Aleluia. Vocês têm alguma coisa puxando vocês. Isso chama-se eleição, chama-se graça. Como era o meu pequeno pensamento sobre a água? Ele contou aquela experiência da águia, foi criada ali no meio chocando com uma galinha. Ficou ali um certo tempo, mas quando passou a mãe águia, ela voou. E o profeta diz assim: veja, a igreja não tinha uma coisa que satisfazesse. Você ouviu outra coisa, que foi um clamor. Você ouviu o clamor do Senhor: sai dela, povo meu. E você está aqui nesta manhã, nesta mensagem. Como você vai voltar para trás? Veja, você ouviu um clamor, e você é parte disso. Você se encaixa nisso, como uma luva numa mão. E é por isso que estamos reunidos aqui nesta manhã. É porque, como a minha envelhecida mãe do sul costumava dizer, cada qual com seu igual. Vocês têm algo em comum. Você tem a palavra que te une. Aleluia. Veja, irmão, a pessoa que não passou ainda, não discerniu a sua posição, não viu isso ainda, ele ainda continua misturado. Ele ainda continua na fronteira. Por isso eu disse, a classificação está chegando. Cada vez mais Deus está classificando os seus. Porque aqui o profeta diz, corvos e pombas não têm nada em comum. Você tem em comum com aquele que é igual a você, que crê igual a você. Aleluia.
Corvos e pombas não têm nada em comum, a dieta deles é diferente. Ainda que uma pomba pudesse sair da casca debaixo de um corvo, isso mesmo, depende do que for. A princípio, a pomba, se a pomba tivesse que receber cuidado por um tempo daquele corvo, mas finalmente ela encontraria o seu companheiro. Irmão, nosso paladar é diferente. Pessoa que hoje está comendo na mensagem, amanhã está na denominação, ela não tem revelação. E não adianta ficar dizendo que tem que crer no profeta, não tem revelação. Porque o paladar de águia é diferente. Como que você vai estar comendo hoje comida de ovelha, que é a palavra, e amanhã você está no sistema? Corvo e pomba não têm nada em comum, a dieta deles é diferente. É isso que a igreja está fazendo hoje, pois Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Veja, ele é o noivo, e a noiva é parte do noivo. Portanto, a palavra que é para ser cumprida hoje é a mesma parte da palavra que foi cumprida no dia dele. É a mesma palavra, a mesma experiência, a mesma vida. Ora, Jesus misturava? Não. Veja, quando Deus separou Adão, ele era os dois. Encontramos que para começar Adão era espírito. E Deus fez o homem à sua imagem. E Deus era espírito. E criou ele macho e fêmea. E então em Gênesis 2 adiante, ele criou o homem, e do pó da terra o homem foi criado à imagem de Deus. E Deus é espírito, e ele fez o homem na terra. Veja, então quando ele se tornou homem, carne animal, da terra, ele está mostrando e retratando aqui a noiva. Não sei se você captou. Quando ele fez Adão ali, primeiro criou o homem espírito, façamos o homem, colocou o homem na terra, fez do pó da terra, melhor dizendo. Ali estava retratando o que seria Cristo e a igreja. Porque olha o que o profeta vai dizer. Ele está retratando a noiva. Ele se tornou homem, carne, e ele não pegou e fez outro ser, mas ele tomou a costela do seu lado e tirou o espírito feminino de Adão e deixou o espírito masculino. Veja, e colocou na parte feminina do mesmo material, irmão. Porque parte do seu espírito, parte do seu corpo, carne de sua carne, osso dos seus ossos, palavra de sua palavra e vida da sua vida. É assim que é a noiva com relação a Cristo. Não é outra coisa feita, é da mesma palavra que sai a noiva. É por isso que o arrebatamento da semente real tem que vir primeiro. E o resto dos mortos não vive por 1000 anos. Daí tem juízo, tem trono branco. A noiva não passa. A igreja passa pela tribulação, a noiva não. Ela está andando, ela não está herdando com a semente real de Abraão. A semente real de Abraão é parte da palavra. É o outro pedaço do contrato, como diz o profeta. Por isso que o arrebatamento da noiva é primeiro. Aleluia! Veja. Agora o profeta diz assim, se você tomar João 5,24, ouça. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Agora, não na teologia. O profeta diz, você sai aqui, pega um bêbado e ele diz, eu creio. Você passa por outro, ele diz, eu creio. O profeta diz, não é desta maneira. Crer é entender. Você entendeu a palavra. Crer é entender, aquele que entende a minha palavra. Isto é aquele a quem ela é manifestada. E Jesus diz, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todo que o meu Pai me deu virá. Minhas ovelhas, minhas pombas ouvem a minha voz. Não seguirão um desconhecido. E qual é a voz de Deus?
é a palavra de Deus. O que é a voz de alguém a não ser a sua palavra? É a palavra de Deus, e eles ouvirão a palavra de Deus. Veja, a semente natural, falando da semente natural, não consegue ver a palavra correta. Ela não consegue crer, ela duvida um pouquinho. Como Agar duvidou, como Sara duvidou um pouquinho e gerou Agar. E fez com que Agar gerasse Ismael. Ismael era filho, mas não podia herdar junto. E hoje, esta mensagem separa o filho de Abraão da livre, separa do filho da Agar, a escrava. E nós somos filhos de Abraão, como Isaac, da promessa. Amém? Nós podemos ver aqui, para nós encerrarmos ainda. Agar por um pouquinho, lembre-se, você não pode tirar uma palavra daí, da Bíblia. Você crê em toda a palavra. Quando nós olhamos pessoas que não tiram somente uma palavra, mas tiram expressões inteiras da Bíblia, mandamentos inteiros, e colocam a sua interpretação ali. Seu coração dói porque você não consegue tirar nada dessa palavra. Embora você não dê conta, como eu não dou conta, mas você crê 100%. Lembre-se, você não pode tirar uma palavra daí. Jesus disse em Apocalipse, no encerramento do livro, e no princípio do livro, Cristo disse: qualquer que tirar uma palavra, uma parte daquela palavra, apenas uma palavra mal interpretada causou toda a doença, toda a morte que já tivemos. Se Deus, o qual é santo, olhou para baixo, e todo esse caos foi causado por apenas interpretar um pouquinho, uma palavra, qualquer coisinha. E o profeta diz assim: qualquer coisa contra essa suprema palavra causou todo esse caos, sofrimento, a morte do Filho de Deus, teve que causar a morte para reconciliar o povo com Ele. E alguém diz assim: mas eu senti, pastor, eu senti de fazer isso. Mas está fora da palavra? A palavra não tem sentimento assim. Mas eu senti. Mas deixa-lhe dizer, essa é a última parte do livro. Qualquer que tirar uma palavra do livro dessa profecia, ou acrescentar uma palavra a ele, a sua parte será tirada do livro da vida. Jesus disse no meio do livro, aí estão suas 3 testemunhas novamente, Gênesis, Novo Testamento e o dia de hoje. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bem, ele não quis dizer isso, ele disse isso. E ele estava falando a teólogos, ele estava falando a pessoas entendidas. Veja, por uma pequena diferença através da mulher, não através de Abraão. Veja, Abraão não queria fazer isso, mas Deus permitiu-lhe fazer, porque da mesma forma ele deixou Balaão seguir adiante. Agora note, discordar um pouquinho dela. Ela deu à luz a Ismael, que foi um homem desenfreado, nunca conquistado. E ele vivia pelo arco, e ele era um homem desenfreado, e ainda é hoje. Nunca conseguiram acertar aqui. Porque uma palavra, um pouquinho de dúvida, quando Abraão recebeu a promessa, que seria com Sara. Porque demorou, porque Sara era estéril. Pega Agar e coloca ali. E gera um filho. E Deus não aprovou, por mais bonito que seja o plano, se estiver fora da palavra, Deus não aprova. E não tem como herdar junto. Não tem como caminhar junto. Se você ainda está conseguindo caminhar, se você ainda está dizendo amém para aquilo que Deus reprovou, você precisa meditar, decidir se você crê na mensagem,
Se você crê num profeta ou se você não crê. Porque corvo e pomba não comem junto. Você pode ver uma coisa. O corvo pode comer a comida da pomba. Ele vem, come a mensagem, ele se alegra. Não tem problema. Mas uma pomba não pode comer carniça. Se você é pombo, você não vai voltar no sistema comer carniça. Tem que sair disso, irmão. Toma jeito. Se você crê, se você não crê, continue da maneira que você está fazendo. O profeta falou numa palavra. Um dia que ele chegou numa oficina, e aquele homem disse: você entra aqui, mas sua religião fica lá fora. Ele disse: aonde meu Deus não entra, eu não entro. Você está andando com pessoas que chamaram seu profeta de demônio, que viram dizendo que o profeta, que a imagem da coluna de fogo é do diabo. Você está comendo junto, você está andando junto, quer receber bênção de Deus? Por favor, você não é um revelado. Você não é. E prepare-se, porque a peneira de Deus está pegando. E Deus não tem afeto, Deus tem zelo por sua palavra. Aonde meu Deus não entra, eu não posso entrar. Aonde a mensagem desta era não pode entrar, eu não posso entrar também. Eu não tenho lugar para mim. Agora, onde Deus entrar, eu entro. Ainda que seja na caverna, nós estaremos nesta palavra. Deus te abençoe. O que eu não consegui expressar para você, que o Espírito Santo possa terminar de expressar para você. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.